liminar de ministro do Supremo interrompe a análise das medidas de combate à corrupção no Senado e o projeto volta para a Câmara. Deputados aprovam um acordo internacional que visa proteger a maior reserva subterrânea de água doce do mundo. E do corredor das comissões, o repórter Marcelo Westphalen traz as últimas notícias sobre a reforma da Previdência. Comissão especial que analisa a reforma da Previdência faz audiência pública com 5 especialistas no setor previdenciário. E esta edição destaca também. Câmara está prestes a aprovar o projeto que regulamenta a profissão de tripulante de aeronave. E deputados propõem tornar gastos com idosos e pessoas com deficiência passíveis de dedução no imposto de renda. Boa noite. Em Brasília, 8 horas. O Jornal da Câmara começa agora. 14 acordos internacionais entre o Brasil e diversos países foram aprovados por consenso pelo plenário da Câmara nesta quinta-feira. Um deles tem como objetivo preservar o aquífero Guarani, considerada a maior reserva subterrânea de água doce do mundo. Esse manancial se divide entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Assinado em 2010 entre os 4 países, o acordo pretende coordenar ações de conservação e aproveitamento sustentável do aquífero. Os deputados também aprovaram procedimentos para que a ONU receba denúncias de violações aos direitos da criança, especialmente em casos de prostituição, envolvimento em conflitos armados, tráfico humano e pornografia infantil. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou hoje que vai aguardar decisão do Supremo Tribunal Federal antes de tomar alguma medida em relação ao projeto de lei das medidas de combate à corrupção. Nesta quinta, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, devolveu o projeto para a Câmara, cumprindo decisão liminar do ministro do Supremo, Luiz Fux, que suspendeu a tramitação do texto. Nós entendemos que uma liminar não poderia ter avançado numa prerrogativa de legislar a matéria que é nossa, de manter texto, de mudar texto, de rejeitar textos, essa é uma decisão da Casa, mas nós não vamos desrespeitar uma decisão da Justiça. Então, respeitando a liminar do ministro Fux, nós esperamos que o Supremo, como um todo, decida, porque é uma decisão, no mínimo, polêmica. Nós não vamos confrontar o Supremo, mas entendemos que uma decisão de tamanha gravidade precisa de uma decisão definitiva do plenário do Supremo, para que depois a gente tome alguma decisão aqui. Na liminar, o ministro afirma que o projeto deveria ter tramitado como proposta de iniciativa popular, já que foi protocolado com mais de 2 milhões de assinaturas. Diante da impossibilidade de conferir as assinaturas, a proposta foi formalmente apresentada por um deputado. A liminar questiona ainda alterações feitas pelos parlamentares no texto original. Para o presidente Rodrigo Maia, a liminar pode gerar insegurança jurídica sobre leis já em vigor que surgiram de iniciativa popular e também tramitaram como projetos de autoria de deputado. Havia algumas até que você não tinha nem como confirmar se aquela assinatura era válida ou não. Então, se for criar isso, talvez tenha que criar daqui para frente. Porque se for valer para trás, aí vai ter que cair, inclusive, ficha limpa. Então tem que se tomar um cuidado para não se criar um ambiente de segurança, inclusive em leis que já foram aprovadas por iniciativa popular, que foram feitas da mesma forma que as 10 medidas. Pode-se tentar construir alguma regra, né, em relação a como acatar um projeto de iniciativa popular para garantir que aquelas assinaturas são 100% válidas. E agora nós vamos até o corredor das comissões conversar com o repórter Marcelo Westphalen, que acompanha os trabalhos dos deputados que analisam a reforma da Previdência. Marcelo, boa noite. Teve audiência pública hoje. Como é que foi essa reunião, hein? Boa noite, Jaciene. Na verdade, foram 2 reuniões. Na primeira delas, na parte da manhã, o relator deputado Arthur Oliveira Maia apresentou uma data para a possível entrega do relatório final, dia 16 de março. Nesta reunião, também estava prevista a eleição dos vice-presidentes do colegiado. Mas tanto a eleição dos vice-presidentes quanto a discussão do plano de trabalho não avançaram, porque no plenário da Câmara teve início a ordem do dia, o que normalmente força a interrupção dos trabalhos nas comissões. Na parte da tarde, a segunda reunião, uma audiência pública com 5 especialistas no setor previdenciário.
Vamos ver na nossa reportagem como foi este debate. 5 especialistas em Previdência participaram da segunda audiência pública da Comissão Especial, que analisa a reforma da Previdência. O representante do Fórum Nacional de Carreiras Típicas de Estado criticou os números divulgados pelo governo para justificar a reforma e disse que o momento de crise do país não é adequado para a discussão de reforma. A economia em queda e o governo usa esses números, né? As contas, todo mundo está consciente do que acontece num cenário de desaceleração da economia com as contas públicas. Então, é nesse cenário difícil do ponto de vista fiscal que o governo propõe uma reforma da Previdência. O consultor da Câmara dos Deputados, Leonardo Rolim, disse que os números são legítimos e que o déficit da Previdência tende a crescer se mudanças não forem adotadas agora. Atuarialmente, o sistema tem déficit e é um déficit que vai, pelas regras atuais, continuar existindo. É óbvio que esse sistema não se sustenta do jeito que está. Então, e isso sempre esteve nos dados, não é coisa nova, não foi coisa inventada agora, a avaliação ela é feita anualmente. Já o presidente da Associação dos Procuradores da República disse que a saída seria uma atitude mais equilibrada. Não esperasse que eu chegasse aqui, porque não é lógico, para defender que se permaneça regimes de aposentadoria aos 50 e poucos anos. Não acho que isso seja sustentável para o país. Isso é uma construção que tem sua lógica. Mas daí a saltar, e aí eu pulo já para outro tema, para limites de idade de 65 anos, com exigência de 49 anos de exercício para que você chegue realmente na aposentadoria integral, são dados que nos parecem quase absurdos de tão teratológicos. Para o deputado Júlio Lopes, estabelecer uma idade mínima para a aposentadoria é necessário para o equilíbrio das contas, mas a medida pode ser feita de maneira gradativa, assim como já prevê a reforma. A idade mínima ela vai ter que ser instituída, queiramos nós ou não, isso é imperativo, não vamos ter como avançar sobre isso. Mas eu tenho a impressão que vamos avançar muito na construção de um texto de consenso, de entendimento e que module, obviamente, a implantação da idade mínima. O deputado Alessandro Molon afirmou que não é possível criar novas regras para a Previdência sem que o governo abra as contas. Para ele, alguns deputados estão defendendo a reforma da Previdência sem conhecer os números a fundo. É muito difícil avançar num debate propositivo quando o governo não abre as contas que o fez chegar às propostas que ele apresenta. Por isso está muito difícil de trabalhar nessa comissão. E a reforma trabalhista vai prejudicar os trabalhadores brasileiros. É o que afirma o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury. Ele participou de uma audiência pública hoje na Comissão Especial que analisa a proposta enviada pelo governo. Na reunião, o ministro do Trabalho garantiu que as mudanças não vão retirar direitos dos trabalhadores e ainda vão gerar mais empregos no país. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou que a reforma trabalhista não vai alterar direitos como o 13º, Vale Transporte e o descanso semanal remunerado. O objetivo é garantir segurança jurídica para quem contrata e para quem é contratado. Ele defendeu a ampliação dos contratos temporários e de jornada parcial, que, segundo o ministro, vai resultar na geração de 5 milhões de vagas novas no mercado de trabalho. Ronaldo Nogueira também defendeu a possibilidade de realizar acordos trabalhistas sobre alguns direitos previstos na legislação. O que nós estamos dando aos acordos coletivos de trabalho é força de lei para deliberar sobre 13 itens. É especificar a forma mais vantajosa para o trabalhador usufruir de tal direito. Já o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, afirmou que a proposta em análise é inconstitucional e vai trazer prejuízo aos trabalhadores. Ele sugeriu que o projeto de lei deixe explícita a jornada de trabalho diária e não apenas a semanal e mensal.
O procurador ainda citou um estudo da Organização Internacional do Trabalho, realizado em 63 países, para argumentar que os contratos mais flexíveis levam à redução dos salários e não reduz o desemprego. Para o Ministério Público, a legislação não pode ser desprezada para garantir acordo trabalhista. Queremos criar emprego? Óbvio que queremos. Todos queremos. Todos temos desempregados, conhecidos na família. Todos temos interesse em criar. Entretanto, que tipo de emprego queremos criar? Emprego está ligado diretamente à dignidade do ser humano. A poder levar o pão para casa, mas poder também ter a sua dignidade, ser respeitado no ambiente de trabalho e ser pago dignamente com o suor do seu trabalho. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que há 34 anos atua na área trabalhista, defendeu a realização de acordos entre patrões e empregados. Ives Gandra Martins Filho afirmou que é necessário fazer a reforma trabalhista, o que deve reduzir o número de ações judiciais. Nós temos que prestigiar mais a negociação coletiva. Por quê? Porque nós, agentes estatais, quer sejamos parlamentares, quer sejamos magistrados, não temos de cada segmento produtivo um conhecimento tão perfeito quanto tem os próprios agentes, os patrões e empregados. O que eu vejo é que a CLT teria que ser uma legislação bastante comum a todos os trabalhadores, os direitos mínimos, e aquilo que fosse específico de cada categoria, deixar com que os próprios sindicatos, os próprios patrões façam a sua negociação para estabelecer as condições remuneratórias e as condições de trabalho. Consolidação das leis do trabalho desatualizada, crise econômica e desemprego alto são as justificativas para se fazer a reforma trabalhista, diz o governo, que também garante. A proposta discutida aqui na Câmara vai gerar mais empregos, mas o Ministério Público não concorda. Ao contrário, elas apenas permitirão que empregos protegidos, empregos abarcados pela proteção hoje da CLT e de todas as demais normas, sejam precarizados, sejam trocados por empregos com menor proteção. A partir do momento que tu sinalize para o mercado segurança jurídica nas relações do trabalho, é um elemento fundamental para que o empregador não fique com medo de contratar. O Brasil, pela sua capacidade econômica, tem condições de gerar aí na faixa de 5 milhões de empregos nos próximos anos. A divergência também foi a tônica do pronunciamento dos deputados. O relator e os membros da comissão especial fizeram perguntas aos debatedores, deixando claro que o assunto reforma trabalhista vai gerar ainda muito debate. A nossa tarefa aqui, o Congresso tem que responder a esse desafio, é apresentar uma legislação moderna no espírito do tempo, preservando os direitos, preservando os empregos que existem e permitindo que outros empregos sejam gerados. Tem que se olhar com muito cuidado o que pode estar se viabilizando através do conceito enganoso de modernização, que possa significar precarização de direitos, redução do papel do organismo coletivo, que tem que ser controlado pelos trabalhadores, que é o sindicato. O novo líder do Solidariedade é o deputado Áureo, do Rio de Janeiro. Já o Partido da República, o PR, escolheu o deputado Aelton Freitas, de Minas Gerais, como líder. Veja agora quais serão as prioridades dessas duas bancadas para este ano aqui na Câmara. Nossa prioridade é discutir e debater bem a questão da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. O que o governo apresentou na reforma da Previdência é desumano. Tem uma pessoa se aposentando com 65 anos de idade. A expectativa de vida é de 75 anos e meio. Você só vai gozar 10 anos da sua aposentadoria, chegando a contribuir 50 anos de idade. Então, Solidariedade é contra a reforma, o texto apresentado do governo. Sabemos que temos que aprovar várias reformas. Só que apresentamos uma proposta de emenda constitucional modificando, colocando ali a aposentadoria para mulher com 58 anos, para homem com 60 anos e várias discussões para que a gente possa gerar o debate e melhorar o texto apresentado pelo governo. O PR hoje vê como prioridade a reforma da Previdência que está aí,
a reforma trabalhista que se faz necessária, porque hoje no Brasil praticamente só encargos e está muito difícil, e a reforma política. Se nós não fizermos uma reforma política em 2017, não consigo imaginar como se toca uma campanha em 2018. Se a gente não fizer uma adequação na Previdência com o tanto de encargo que tem e com o passivo maior que o ativo, daqui a 20 anos não se tem pagamento de Previdência para ninguém. Nós temos que chegar no denominador e cortar na carne. Agora a proposta do governo vem num extremo. Naturalmente quem se sente prejudicado vem em outro. Nós estamos aqui para buscar um meio termo, buscar um acordo e procurar o equilíbrio. Foi sancionada nesta quinta-feira a reforma do ensino médio. A medida provisória com as mudanças foi enviada pelo governo ao Congresso no último mês de setembro. No fim do ano, a MP foi aprovada pela Câmara e na semana passada pelo Senado. A cerimônia de sanção da lei do chamado Novo Ensino Médio foi no Palácio do Planalto. O presidente da República lembrou o debate sobre a proposta. Com argumentos intelectuais, movimentações até físicas, né? Houve um debate extraordinário nesses meses. A sociedade que tem presença expressiva, significativa no Congresso Nacional, senhores governadores, foi lá e disse, olha, aqui deve-se fazer isso, fazer aquilo, e acabou saindo uma coisa consensuada que recebe o aplauso de todos. O ministro da Educação destacou que a discussão sobre a necessidade de mudar o ensino médio é antiga. É uma discussão que remonta a praticamente 20 anos. É um debate que no Congresso Nacional, entre comissão especial e início de tramitação de projeto que moderniza a legislação do ensino médio, completa neste ano 5 anos. Então, debate houve. O que não existia na prática era vontade e decisão política de fazer avançar. O ensino médio é responsabilidade dos estados. Por isso, o representante dos secretários estaduais de educação disse qual será o próximo passo da reforma. O coração da reforma do ensino médio chama-se Base Nacional Comum Curricular. Esse é o nosso próximo desafio. Sem a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, que está em apreciação do Conselho Nacional da Educação, nós não teremos reforma do ensino médio. A partir de agora, o conteúdo de cada disciplina vai ser definido pela Base Nacional Comum. O cronograma de implantação deve ser elaborado no primeiro ano letivo, depois da aprovação da base. A nova lei organiza os conteúdos em 5 áreas, conforme previa a medida provisória: linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e sociais e formação técnica e profissional. Português e matemática vão ser obrigatórios nos 3 anos. Artes, educação física, filosofia e sociologia, que tinham sido excluídas pela medida provisória, permanecem no currículo. Inglês será obrigatório, mas a oferta de espanhol ou de outros idiomas passa a ser opcional. A carga horária mínima vai subir de 800 horas por ano, como é hoje, para 1.000 horas, ou seja, 5 horas de aula por dia até 2022. Depois, passa para 1.400 horas por ano, 7 horas por dia. O governo vai transferir recursos para os estados durante 10 anos para apoiar a implantação das escolas em tempo integral. A MP prevê ajuda por 4 anos. O presidente da comissão que analisou a medida provisória acredita que o Conselho Nacional de Educação deve aprovar a base curricular comum até agosto deste ano. Ele prevê bons resultados com a reforma. O aluno passa a ser o protagonista, ele não será mais obrigado a fazer 13 disciplinas obrigatórias. Ele vai definir aquilo que realmente que é a sua vocação, de acordo com a sua vontade. Nós não chegamos ainda a 10% dos alunos matrículas da educação profissional, enquanto na Alemanha já ultrapassou 50%. Então o Brasil, com essa medida, vai poder avançar muito também no mercado de trabalho. O deputado Reginaldo Lopes foi presidente de uma comissão que tinha elaborado uma proposta do Congresso para o ensino médio e que não chegou a ser votada. Ele afirma que a reforma é positiva, mas defende que a carga horária seja ampliada num prazo mais curto e não está otimista quanto à implantação da reforma. O governo que está implementando e colocou a medida provisória, que tem mérito, o problema é que ele votou a PEC 55, que elimina investimentos, congela investimento na educação. Esse ensino médio requer muito mais investimento que o atual. E também
faz uma reforma da Previdência que quer cortar a aposentadoria especial do trabalhador da educação. Um professor não tem condição de dar aula há 49 anos. A Câmara está na reta final de análise do projeto que regulamenta o exercício da profissão de aeronauta ou tripulante de aeronave. Isso inclui pilotos, copilotos, comissários e mecânicos de voo. A prioridade é garantir a segurança nos voos em todo o país. Mais rápido, mais confortável. Na hora de escolher a forma de se deslocar por um país do tamanho do Brasil, muitos escolhem o avião. Mas um aspecto deixa o passageiro com o pé atrás: a segurança. Os números mostram que voar é menos perigoso do que viajar pelas estradas, mas as imagens de um acidente aéreo assustam. A Câmara analisa um projeto de lei para fazer do avião um meio de transporte cada vez mais seguro. O texto prevê que as empresas de aviação regular e as de serviço de transporte de cargas devem planejar as escalas de voos dos tripulantes com base em programa de gerenciamento de risco da fadiga humana. Fica a cargo do sindicato da categoria acompanhar a implantação e a atualização desse sistema. Estava engessado em 8 horas máximo e agora a gente flexibiliza, podendo chegar até 12 horas. Voos internacionais às vezes são voos mais longos e, logicamente, as 24 horas de descanso poderendo ser até 36 horas, numa escala conhecida como 12 por 36, o que é mais justo, humano e está de acordo com as regras mundiais do trabalho, protegendo assim o trabalhador e dando a flexibilidade que as empresas às vezes têm necessidade. Outra iniciativa prevista na proposta para evitar o cansaço de pilotos e tripulantes é subir para 10 o número de folgas mensais. Hoje, os aeronautas têm pelo menos 8 dias de repouso remunerado por mês. Nós consideramos que é um avanço irmos a 10. Porém, o ideal seria irmos a 12, como é o projeto que veio do Senado. Mas, no meio de uma grande negociação, o número 12 virou 10 na Câmara para que o projeto tramitasse com tranquilidade. Uma discussão de alto nível, envolvendo estudos multidisciplinares que são relacionados à fadiga de pilotos, fadiga de tripulantes, para que a gente possa implementar o gerenciamento do risco da fadiga nessa nova lei e dar esse importante passo que o Brasil merece. A Comissão de Constituição e Justiça ainda precisa votar a redação final desse projeto que a gente viu aí na reportagem. Depois o texto segue para o Senado. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou um projeto de lei que aumenta o número de dependentes para dedução de gastos no imposto de renda. A proposta reconhece que o valor das despesas com idosos e pessoas com necessidades especiais deve ser incluído nas deduções. A proposta ainda será analisada por outras 2 comissões. Dona Sebastiana tem 94 anos. É uma mulher lúcida e saudável, mas como a maioria das pessoas idosas, ela usa alguns remédios. Em 2013, Dona Sebastiana sofreu uma queda e ficou alguns dias no hospital. Depois veio a fase de recuperação até ficar boa de novo. Eu estava sentada lá. Ele foi e pegou. Ele disse: a senhora vai andar agora. Eu digo: como? Ele disse: eu vou mostrar. Aí pegou meus 2 braços. E daí, da onde ele estava, para cá, ele veio andando. Desse dia para cá, pronto, eu fiquei andando só. Aí, só com a bengalinha. Dona Sebastiana vive em companhia da família. O filho mais velho é o Lázaro. Ele conta que a mãe é forte, mas pela idade merece uma atenção especial. Por mais sadia que a pessoa seja, você pagar uma cuidadora hoje, com os encargos, não fica por menos de R$2.000. Não é? A gente faz esse pool, paga isso aí. Vem os remédios, que no caso da minha mãe não é muito, mas tem os remédios. Não é? E se vir que você puder abater isso no seu imposto de renda, então seria um ganho muito grande para a população e para inúmeras pessoas que têm cuidados até mais expressivos do que esse que nós temos. A partir dos 60, 62 anos, muitas pessoas já fazem o uso do medicamento de pressão alta, né, de coração, rins, então bexiga, né, precisam muito assim já faz o uso da fralda geriátrica, que precisa assim, não é barato, né? Então são cuidados especiais. O idoso ele já precisa de um cuidado especial.
As despesas para cuidar de pessoas idosas poderão ser abatidas no imposto de renda, de acordo com o projeto de lei que está sendo analisado na Câmara. O mesmo poderá ser feito por familiares ou responsáveis por pessoas com deficiência que comprovarem a relação de dependência. Eu coloquei também o deficiente, que não tenha vínculo familiar, aquele que, porque hoje o que tem vínculo já está contemplado, mas aquele que não tem vínculo, tem um deficiente na sua casa, um enteado, ele pode, com gastos, podem comprovar numa declaração do imposto de renda e com certeza estará ali no cálculo do imposto de renda para então restituir aquele valor investido tanto no idoso quanto na pessoa com deficiência. A população brasileira, cada vez mais, ela está se tornando idosa, então nós temos que pensar em políticas públicas voltadas a essa população, tanto o idoso quanto o deficiente, que precisa um olhar mais sensível e carinhoso. A Constituição Federal, ela tem um capítulo da tutela do idoso, especificamente para isso. E esse tipo de lei vem ao encontro desse espírito da Constituição. Não tem jeito, né? Ou seja, se o ativo foi lá e mantém o idoso, reconhecidamente, me parece um critério justo ele abater do seu imposto de renda. Aí, dentro da filosofia da proteção ao idoso. O Jornal da Câmara termina agora. Para outras informações é só acessar o nosso portal na internet. E sexta-feira é dia da Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque por aqui durante a semana. É às 20h, não perca. Encerramos esta edição com as imagens dos fotógrafos da casa. A gente volta na segunda-feira. Até lá. Tchau.